galera, que satisfação imensurável estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o Leone Gomes e estou apresentando o Econopapo. Vamos nessa! E sem mais rodeios, o nosso programa de hoje vai discutir cenário empresarial baiano. Para isso, eu conversei com o Vitor Lopes. Ele é economista, é mestre em economia pela UF, é professor da UNEB, é ex-presidente da Desenho Bahia e ex-presidente do Corecon da Bahia. É gerente de projetos especiais, mercado e internacionalização do Sebrae no estado da Bahia. A conversa foi muito proveitosa, aconteceu por meio de videochamada. Por isso, eventualmente a gente tem alguns pequenos cortes na gravação, mas não interfere de forma alguma no conteúdo. Vamos acompanhar porque tá espetacular. Recebemos o Vitor Lopes aqui no Econopapo e começa perguntando qual é a importância, Vitor, do incentivo às micro e pequenas empresas aqui no estado da Bahia. Pergunto também, né, diante do momento pandêmico em que vivemos, né, o que o senhor observa ao surgimento de entraves ao desenvolvimento desses pequenos negócios e quais seriam? Leone, obrigado aí pela pergunta. Sem dúvida, as micro e pequenas empresas são muito importantes no desenvolvimento do país como um todo, né? E da Bahia, do Nordeste e da Bahia mais especificamente. Então, existem algumas estatísticas que mostram que em torno de 95% das empresas, em termos de número, são micro e pequenas empresas. Então, daí você tem uma ideia da importância dessas empresas, né? E elas são geradoras aí de cerca de 60% dos empregos existentes aí no país. Então, na realidade, é muito importante esse segmento das micro e pequenas empresas, e nós observamos que, sem dúvida, elas foram muito afetadas com esse processo aí da pandemia, né? Com toda essa crise que nós vivemos aí sanitária, e, consequentemente, muitas empresas tiveram que reduzir a sua operação, algumas fecharam as portas, né? Reduziram o seu faturamento, tiveram muitas dificuldades de sobrevivência, né? Tiveram também dificuldades em obtenção de crédito no primeiro momento, mais adiante isso melhorou, mas no primeiro momento houve uma dificuldade muito grande dessas empresas terem, né, crédito pelo sistema financeiro, e tudo isso complicou muito a situação operacional das micro e pequenas empresas. A gente sabe que as micro e pequenas empresas, elas não têm um caixa tão confortável, né? Elas, na verdade, operam ali com seu recurso bastante curto, né? E então, na realidade, com essa dificuldade de faturamento, elas tiveram muito problema para se financiar e conseguir recurso para manter sua atividade operacional. Então, nós observamos aí que uma boa parte dessas empresas mudaram, né, a sua forma de atuar. Isso é uma coisa que a gente pode explorar aí depois. Eu acredito que vocês vão também, gostariam também de saber, mas muitas empresas mudaram a sua forma de atuação. Elas começaram também a inovar, começaram a fazer outras modalidades de atuação, e conseguiram, com isso, permanecer, existir. Mudaram de área ou fizeram delivery, isso a gente pode conversar mais adiante, né? Entraram nessa parte do mercado virtual e conseguiram manter a sua atividade, pelo menos razoavelmente, né? E manter um certo nível de faturamento. Mas eu digo que, sem dúvida, houve um impacto muito forte, né, em toda a economia, como a gente viu, mas, sobretudo, nas pequenas empresas que, como eu falei, não têm essa capitalização para poder suportar, né, uma ausência de demanda tão duradoura, tão demorada, que foi essa pandemia, logo no começo também o fechamento das atividades e tudo mais, uma questão legal, né, vinculada à questão sanitária. Então, eu acho que foi um impacto muito grande. Então, a gente tem um momento que elas estão buscando essa recuperação, né, em função da melhoria da dinâmica econômica que está se avizinhando aí, mas ainda estão com uma dificuldade muito forte com relação a essa retomada, né? Mas é isso. Eu acho que nós temos um momento aí de que as empresas estão
buscando também essa qualificação, buscando também recuperar esse tempo perdido aí, né? E, como eu falei, buscando inovar, buscando também se qualificar, né? Para essa nova era, né? Esse novo normal que estão se chamando aí dessa situação que pode ser um pouco mista entre o virtual e o presencial. E isso tudo é um processo de aprendizado muito grande aí para essas micro e pequenas empresas, mas elas são muito fortes, né? A gente já percebe já um revigoramento disso, a gente já percebe que as empresas estão buscando, né? Estão se reciclando, mas eu acho que o tombo foi muito forte ainda, a gente tem uma curva aí de retomada ainda no médio prazo. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha satisfação, nossa satisfação. Para a gente é uma honra contar com a presença do senhor e sabemos, né, que o senhor tem muita condição assim de colaborar com os nossos ouvintes e particularmente com esse público, né, que é constituído pelos empresários principalmente, pequenos microempresários. Então, seja bem-vindo aqui ao Econopapo. Obrigado. Doutor, a minha pergunta, a questão que eu gostaria que o senhor comentasse é em relação ao planejamento, né, desses pequenos negócios. A gente sabe que dentro de uma economia de mercado, dentro de uma economia aberta, né, não é algo assim tão simples, tão fácil. Né? O senhor está colocando todo esse contexto aí de crise, de dificuldades, na verdade, já inerentes mesmo aos pequenos negócios e que se agravou, se aprofundou com essa pandemia. Né? Além dessas questões que o senhor colocou, a gente sabe também que, entre muitas características das médias empresas, né, tem um pouco essa questão da tradição, são empresas muito baseadas assim, em relações familiares, né, os negócios são conduzidos por famílias. Tem aspectos como também a questão, a nossa cultura imediatista, né? A gente sabe que, às vezes, né, a realidade também impõe que as pessoas não possam esperar, não tenham tempo assim, para se planejar. Né? E aí, fazer tudo, muitas vezes, também na base do imediatismo, da pressa em resolver as questões, né? Porque, como o senhor falou, não tem uma estrutura mais sólida, tem essa cultura, como eu falei, do imediatismo, né? E diante desse contexto todo que o senhor levantou, eu queria que o senhor comentasse sobre a importância do planejamento. A gente sabe que o SEBRAE, ele é uma instituição, né, que discute muito, propõe, né, sugere, colabora, assiste aos pequenos empresários, principalmente assim, né, orientando para que eles tenham o seu plano de negócio. Mas eu queria que o senhor deixasse mais claro para os nossos ouvintes, né, para esse público aí que, com certeza, está prestigiando esse programa. Como é que esse processo de planejamento, né, de controle, de avaliação faz parte do planejamento para que as empresas elas sejam mais eficientes no operacional, né, que tenham seus resultados, que gere, né, os resultados que garantam a sua sustentabilidade, principalmente considerando, como o senhor falou ainda, essa questão da competitividade, né, que é muito forte entre as pequenas e médias empresas. Ok, professor Daci, muito obrigado aí pela pergunta e, mais uma vez, agradeço aí a participação no programa. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês e com os ouvintes aí, discutindo esse tema que é tão relevante aí para a nossa economia, tão relevante para o nosso Estado, a questão das pequenas empresas, a questão do empreendedorismo, né, que é realmente muito importante. E como o senhor fala aí, na realidade, o planejamento, toda a capacitação empresarial, ela é muito importante, de um modo geral. A gente fala muito da micro e pequena empresa, exatamente porque é mais carente nesse aspecto, né? A média empresa, a grande empresa tem seus departamentos, né, de RH, tem suas estruturas de qualificação interna, promove realmente esse processo todo também de qualificação do seu corpo funcional, também na área de TI, de programas que possam também facilitar toda essa parte de gestão, de condução das empresas. Sabe que é uma outra realidade, né, o mundo das empresas de maior porte, né? Tem uma gestão profissionalizada, né, de profissionais especializados nisso. Mas a realidade da micro e pequena empresa não é essa. Você falou aí a questão da formação familiar, exatamente. Né? Então, a grande parte das micro e pequenas empresas vem dessa
dessa formação familiar. Então, nós do SEBRAE, como o senhor apontou, estamos, melhor dizendo, atentos a isso, e nós promovemos sistematicamente cursos, seminários, trabalho de qualificação. Temos todo ano a Semana de Capacitação Empresarial do SEBRAE. Esse ano ocorre no começo de outubro. Todo ano nós temos com vários palestrantes, com vários painéis sobre vários temas, né? Mas também os cursos são oferecidos o ano inteiro no próprio site. Então, nós temos aí o curso de planejamento financeiro, o senhor abordou a questão toda de como formar o preço do produto, como planejar sua atividade, como acessar mercado, também cursos específicos na área de propaganda, de marketing, de divulgação de produtos. Então, na verdade, nós temos todo um portfólio de produtos para auxiliar o micro e pequeno empresário. Exatamente por conta de que ele precisa, né? Ele precisa muito desse suporte. Então, nós temos esses cursos, essas qualificações, essas oficinas, mas temos também as consultorias em loco. Então, tem casos que as empresas preferem, né, a consultoria, e aí existe um subsídio do próprio SEBRAE para que essa consultoria seja um valor bem razoável, pequeno. O SEBRAE entra com a maior parte do valor, 50%, às vezes até 70%, ou um pouco mais, e a empresa com o restante, para poder ela realizar essas consultorias em loco, que são profissionais credenciados do SEBRAE, né, do nosso banco de credenciados, e fazem esse trabalho de consultoria, trabalho em loco na empresa, conhecendo a realidade da empresa e fazendo um trabalho lá específico com os gestores da empresa. Então, nós temos também essa parte de consultoria. Temos os cursos disponíveis, temos as oficinas, várias modalidades, né, em diversos cursos, está lá na página do SEBRAE, e temos a consultoria especializada em loco para a empresa, caso o empresário ache necessário. Eu acho que é muito importante, sem dúvida nenhuma, toda a parte de planejamento, de controle, de supervisão. A gente sabe que no dia a dia da empresa, o empresário de pequeno porte, ele faz tudo, né? Ele tem poucos funcionários, sobretudo micro, né? Então ele faz todas as atividades praticamente estão centralizadas com ele, e a gente sabe que ele também tem pouco tempo para se dedicar à qualificação, que ele tem que correr atrás do resultado dele, né, no mercado, correr atrás da questão da competitividade, o senhor coloca que é muito acirrada nesse segmento, né, empresarial. Então ele precisa, de fato, gerar recurso, ele tem as dívidas para pagar, ele tem as suas obrigações, então muitas vezes ele descuida um pouco dessa questão da qualificação. Mas a gente está sempre lembrando da importância disso, a importância do empresário, ele estar qualificado, dele entender como é que funciona. Um tempo que ele gasta com isso é um tempo que ele vai ganhar mais adiante. Ele vai gastar um tempo com isso, com essa parte toda de preparação, de planejamento, de qualificação, mas com certeza mais adiante esse tempo ele vai ganhar, porque ele vai estar mais preparado para enfrentar o mercado, a concorrência, ele vai estar mais preparado do ponto de vista também da sua imagem, da sua empresa, de como ele trabalhar toda uma parte de visual, de marketing, de propaganda, também isso nós oferecemos com determinados cursos, né, como ele trabalhar com mídias sociais, por exemplo, que é uma coisa importante, né, e não é simplesmente só você fazer na base do empirismo, existe já toda uma profissionalização nessa área, né? Então é sempre importante trabalhar com a profissionalização, porque a gente sabe que o empresário baiano, brasileiro e baiano, né, ele tem o tino, digamos assim, que se falava, né, o tino empresarial, o tino para comércio, o tino para realmente a iniciativa, isso é fundamental, é importante, mas aliado a isso tem que ter a qualificação, tem que ter a preparação, tem que ter o profissionalismo, não é isso? Então, aliando essas duas coisas, que é uma fórmula de sucesso. Então, hoje em dia, não dá mais para atuar somente com a intuição, né? Ela é importante, ela continua sendo algo fundamental, mas é preciso aliar a intuição também às ferramentas de gestão que nós temos hoje, né? As ferramentas de planejamento, as ferramentas de aferição de resultados, né? Estabelecimento de metas, de alvos a serem atingidos com um caminho eficaz, onde ele possa quantificar periodicamente se está alcançando aquele objetivo ou não. Então, tudo isso é um processo de qualificação que a gente busca induzir aí e favorecer, proporcionar ao micro e pequeno empresário, porque, de fato, são instrumentos, são elementos fundamentais para que ele possa estabelecer no seu negócio, crescer, se desenvolver, né? A nossa intenção é que ele, de micro, ele cresça, né, para pequena empresa, quem sabe de pequena para média e por aí vai, né, na verdade, quando vai expandindo o seu faturamento, mas de uma maneira organizada, porque quando a gente observa que o empresário cresce de uma forma desorganizada, de uma forma não planejada, ele pode ter problema lá no futuro.
Não quero dizer que todos vão ter, mas assim, a maioria se cresce de uma forma não planejada, de uma forma muito desordenada. Mais adiante ele pode ter algum problema financeiro, ele pode ter uma desorganização de caixa, ele pode ter um problema de produção, porque ele não consiga atender, né, as demandas, porque ele não planejou a expansão da sua produção, seja por conta de insumos novos, seja por conta de maquinário, por conta de profissionais qualificados que ele tem que ter. Então, enfim, ele pode ter obstáculo lá na frente se ele não planeja esse crescimento. Se o crescimento for fruto apenas de uma visão otimista, de uma visão intuitiva, que é importante, evidentemente, essas características também no empresário, mas se não tiver também esse planejamento e essa parte técnica associado a isso, ele pode ter problema no futuro. Então, a gente está sempre levantando essa questão de ver a qualificação das empresas de micro e pequeno porte, do empresário, do gestor, né, da liderança também, que é algo importante, o trabalho da liderança, além dos aspectos técnicos da condução do negócio, ele tem uma capacitação de liderança para manter e para expandir o seu negócio e para ter êxito na atuação no mercado. Então, é todo um conjunto, né, de cursos, de oficina, de ferramentas, né, que nós trabalhamos aí com o micro e pequeno empresário para que ele possa ter um sucesso maior na sua inserção no mercado produtivo, seja de mercado na área industrial, na área comercial, na área de serviço, nos diversos segmentos, diversos ramos da economia, que ele estiver inserido, ele possa ter uma atuação mais eficaz, ele possa realmente oferecer produtos, né, de qualidade, que isso também tem um lado do consumidor importante para o consumidor, olhando o consumidor também, produtos de qualidade, com preços razoáveis, dada a competitividade do mercado, e que ele possa ter a sua margem de lucro e possa conseguir o crescimento, conseguir essa importante atuação, que geração de emprego, de riqueza, e de crescimento e desenvolvimento. Ouvinte, continue com a gente, não sai não. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta. E eu te falei que era rapidinho, voltamos. E agora nós vamos continuar acompanhando o papo com o Vitor Lopes. Vamos lá. Aí o senhor começou falando, né, do contexto, da conjuntura, desses desafios, né, impostos pela pandemia do coronavírus, quando todos nós já sabemos, né, que no dia a dia, nas chamadas situações normais, nas condições normais, entre aspas, né, a vida das micro e pequenas já não é nada fácil. Mas pensando, Vitor, no futuro, né, pensando nesse momento aí, pós-pandemia, esse novo normal, como o senhor colocou, né? Quais são as perspectivas para os pequenos negócios? Principalmente, quais os caminhos estratégicos, né? Quais ações que essas empresas, esses microempresários, podem adotar no sentido, né, de superar esses desafios e, mais do que isso, né? O senhor sinalizou aí a questão da capacitação, da inovação. O senhor poderia explicitar melhor, né, como o senhor acredita que essas empresas elas podem se desenvolver de forma sustentável? Bom, eu acho que sim, tudo também vai depender, a gente está também vivendo uma conjuntura política um pouco complicada, né? Não vou entrar nessa seara, mas assim, de fato isso acaba sendo um pano de fundo e gera uma certa instabilidade, a gente sabe, né, como economista, dessas questões das expectativas, né? Então o empresário ele trabalha também com expectativas, e quando nós estamos num cenário de muita turbulência econômica, de muita incerteza, isso também gera certa insegurança na atividade empresarial, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. Mas eu diria assim que o empresário ele é um guerreiro, o microempresário ele é um guerreiro, ele está buscando aí se restabelecer após todo esse processo. Eu estava comentando exatamente que a gente já verifica o renascimento, a retomada de muitas atividades produtivas, seja no comércio, indústria, serviços, em muitos segmentos que foram bastante atingidos, né, pela pandemia, e nós já verificamos essa retomada. Evidentemente que tem a ver também, né, com os outros segmentos da economia, tem a ver também com a questão da renda, né, é todo um processo, a economia está toda entrelaçada, mas a gente percebe já esse surgimento, essa vontade, né, de retomada do mercado. O empresário ele é um gigante no sentido, né, de buscar as formas de vencer as adversidades, né? A gente verifica isso na prática, como isso acontece. Quer dizer, eu vivi assim, essa questão da empresarial, não como empresário, que eu nunca fui, mas do lado de um agente financeiro, né? Porque eu fui do Banco de Fomento aqui da Desembahia, fui presidente de lá, e lá eu vi o empresário da forma do crédito. E no Sebrae eu vejo o empresário
certo? Pleiteando o crédito e todas as suas dificuldades que tem. Então, os dois lados assim do balcão, e a gente percebe muito realmente que o empresário é um gigante no sentido de estar buscando, né, no sentido de querer vencer. A gente sabe que essa dificuldade de organização dele prejudica bastante, aí olhando do lado do sistema financeiro, se o empresário chega com um cadastro ruim, um balanço todo desorganizado, então ele tem dificuldade de obter crédito, tanto que a gente tem trabalhado no Sebrae com as instituições financeiras no sentido de melhorar isso, no sentido de dar um suporte para que ele possa oferecer ou apresentar ao agente financeiro uma condição mais razoável em termos de organização, tanto contábil, financeira, como a organização da sua estrutura empresarial, para que a instituição financeira possa, de fato, ter uma segurança maior e a concessão de créditos ser mais tranquila para ele, que a gente sabe que é um elemento muito importante, a despeito de outros elementos que a gente sabe que dependem daí da própria estrutura financeira do sistema nacional, né, em relação a crédito pequeno, a questão de risco, a questão de garantias e tudo mais. Mas, assim, então, eu vejo que o empresário, o microempresário, ele é um gigante, ele está buscando sim. Eu acho que nessa novo normal, como o senhor fala aí, que eu também mencionei, ele aprendeu algumas lições importantes, que é toda a parte de inovação, ele precisa inovar, ele precisa estar atento às mudanças que estão ocorrendo e que não pararam por aí, né? A gente sabe que a pandemia, na realidade, ensejou uma maior velocidade nessas transformações, mas elas já estavam latentes aí, já estavam em curso de uma forma um pouco mais lenta, e agora precisou acelerar o processo para que se adaptasse a essa nova realidade. Então, ele tem que buscar, como já estão buscando, a questão da delivery, a questão do e-commerce, né? Isso a gente percebeu em vários setores que conseguiram fazer essa migração rápido. Outros setores não conseguiram, né, e fracassaram, depende muito da capacidade de adaptação do empresário e depende de alguns setores, evidentemente. O setor de eventos, né, não tinha como correr para muito, né, não tinha evento nenhum sendo feito. Então, esses setores tiveram dificuldades, né, setor turístico e por aí vai. Né? Mas mesmo esses setores mais abalados, a gente está vendo uma retomada grande, mas eles precisam buscar inovação, buscar nichos de mercado, eles precisam trabalhar o que a gente chama lá de transformação digital, né, porque transformação digital parece ser algo da grande empresa, da média empresa, mas não. A transformação digital também pode estar acessível à micro e pequena empresa. Então, isso também a gente tem procurado desmistificar no Sebrae esse tema, né, que é da transformação digital. A importância de que o microempresário, possa migrar para essas plataformas, possa fazer um trabalho híbrido aí, entre o presencial e o virtual, e que ele possa explorar essas novas possibilidades. Né? Então, acho que tem essas linhas que ele pode atuar, pode explorar esse novo mercado, né? Sem perder de vista tudo aquilo que nós falamos em relação à qualificação da gestão, a qualificação financeira, a questão da determinação de preço, né? De ele saber quanto ele está cobrando pelo seu preço, a composição daquele preço, o custo que ele tem, a margem que ele tem. Então, todos esses aspectos continuam sendo de extrema relevância, mas ele está antenado aí com essa mudança desse contexto atual, né, onde o virtual passa a ser muito importante, onde as inovações passam a ser muito importantes, já eram importantes, claro, mas passam a ser ainda mais, para que ele possa estar sempre atento ao seu produto, o que é que ele pode fazer de melhoria do seu produto, o que é que ele pode fazer em termos de ter mais atenção com a opinião do cliente, o feedback que o cliente fornece para ele, certo? Então, isso é muito importante, isso se fala demais, que o cliente é o rei, o cliente é isso, o cliente é aquilo, mas essa coisa, em muitos casos, não está ainda internalizada. Né? Então, assim, é preciso você ter essa flexibilidade, essa visão de que o seu produto pode ser melhorado com esse feedback do cliente. Você está aberto a essas críticas, a essas observações, para que ele possa estar sempre melhorando e estar sempre, em alguns casos, mudando, em alguns casos, deixando de fazer algumas coisas e partindo para fazer outras. Né? Então, como diz aquela frase, né? Aprender é também esquecer, né, professor? Assim, tem coisa que tem que esquecer, não está dando certo, tem que esquecer, né, e partir para fazer outra coisa diferente. Então, assim, então é isso. Eu acho que é um momento importante, Leone, de transformação, de mudança, e que ele tem que buscar realmente a inovação. Tem que estar atento ao mercado, tem que fazer experiências, né, tem que correr alguns riscos, ainda que sejam riscos calculados, né, dimensionados, não é atuar de forma inconsequente, mas alguns riscos são inerentes da própria dinâmica e da própria característica, né, do empresário, que deve correr com alguns riscos calculados, né, para poder conseguir atingir um outro patamar. Então, eu acho que é isso, eu acho que é um futuro aí que exige muita atenção, muito acompanhamento de perto, e todas as ferramentas que existem de gestão vão auxiliar também a isso daí, né, vão auxiliar que ele possa ousar dar um passo fora daquilo que ele faz, né, ousar fazer uma coisa diferente, correr algum risco calculado, que ele possa inovar, que ele possa lançar um produto diferenciado, que ele possa buscar um nicho de mercado, né, que ainda não existe, né? Enfim, eu acho que e trabalhar a questão da transformação digital,
né, que é realmente muito importante. O e-commerce, né, veio para ficar, de fato. O e-commerce não é só a Magazine Luiza, que está a Magalu estourando, né? O e-commerce está no pequeno negócio, o e-commerce a gente percebeu isso na pandemia lá, observando os pequenos empreendimentos lá no Sebrae. Tá quem conseguiu fazer isso, e hoje em dia não é tão caro assim, não é tão inviável, né, essa questão, né, já foi mais no passado, hoje em dia está mais acessível, e a partir do investimento nisso, ele pode colher frutos muito importantes aí na sua perenização, digamos assim, no mercado, né, produtivo, e com consequências positivas para o seu negócio de crescimento, de geração de riqueza para ele, para sua família, para seu empreendimento e para a sociedade de um modo geral. Nós falamos aí sobre as microempresas, né? Mas pensando sobretudo naquelas que já estão abertas. E eu pergunto, né, para quem está buscando, professor Vitor, um novo negócio, né, abrir um novo negócio nesse momento. O que o senhor aconselha? Porque nós estamos vivendo aí os tempos das incertezas, né? E a gente nota que tem alguns empreendedores que estão com um pouco de receio de alocar, né, parte do seu patrimônio em um novo investimento. Então, o que essas pessoas devem fazer, na sua opinião? Bom, eu acho que é fundamental o conhecimento, né? Então, parte de um conhecimento do mercado, a pessoa que aí depende, você tem vários tipos de empresário, a gente tem observado, melhor dizendo, muito nesse pós-pandemia, o empreendedorismo por necessidade. Pessoas que ficaram desempregadas e tal, e começaram a empreender por necessidade. Tudo bem, esse tipo de forma de empreender, claro, tem que ser trabalhada, tem que ser vista com mais cuidado, porque normalmente a pessoa que busca empreender por necessidade, não por uma determinação pessoal, por vocação, por coisa dessa natureza, ele é menos preparado. Via de regra é isso. É claro que tudo tem exceção, mas de um modo geral é mais isso. Então, esse pessoal aí tem que ser mais bem trabalhado, porque existe a vontade, né, existe uma necessidade de buscar o empreendedorismo, mas essa parte toda de qualificação às vezes fica mais a desejar ainda do que quando o empreendedor ele busca essa via exatamente por conta de uma vocação, de uma intuição, né, não é necessariamente por uma necessidade ali de sobrevivência que ele vai para esse caminho. Então, assim, nesse caso é necessário realmente pesquisar melhor, mas de um modo geral a informação, o conhecimento é fundamental para todos. Então, ele quer abrir uma certa padaria, sei lá, quer abrir uma lanchonete, sei lá, algum empreendimento, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pesquisar sobre aquilo, ele tem que ver quanto ele vai investir, né, quanto ele vai ter de retorno, tudo isso aí pode ser feito com cálculo. Mas a gente tem uma ferramenta muito bacana lá no Sebrae, chamada Radar Sebrae. Você pode até baixar no celular, e está no site também, mas pode baixar no celular, no aplicativo, o aplicativo app, que nesse Radar Sebrae, você pode pesquisar, você que está querendo empreender, que eu falo, pode pesquisar o setor que você quer, né, e a localização, e esse Radar Sebrae vai lhe dizer, mais ou menos, aonde tem aquele serviço, digamos que eu falei aí, sei lá, uma lanchonete, por exemplo. Então, vai mostrar onde tem lanchonete, aí você vai escolher, você quer um bairro de renda alta, ou de renda média, ou de renda baixa, para você começar a segmentar o produto, né, a sua atuação. Não, quero de renda alta. Então, aí lá vai lhe dar algumas opções, né, alguns bairros de renda alta, onde tem lanchonete, com padrão mais elevado, aonde, evidentemente, ele vai ter um investimento maior, né, para poder se adequar àquele padrão ali, e ali vai dar também alguns elementos de concorrência, né, lanchonete naqueles bairros tem uma tendência de crescimento, uma tendência de queda, então mostra algumas informações de renda do bairro médio, né, então alguns elementos que já dão elementos de mercado, de concorrência. Você quer uma lanchonete onde tenha muita lanchonete ou onde tenha pouca lanchonete? Onde tem muita lanchonete, você tem uma espécie de cluster, uma espécie de arranjo, isso é importante por um lado, mas por outro, a concorrência é mais acirrada. Você quer colocar essa lanchonete no lugar que tenha pouca lanchonete, então lá você vai ter uma concorrência menor, mas por outro lado você tem um menor via de regra, uma estrutura menor também. Então, aí você tem que pesar e balancear isso. Então, essa ferramenta Radar Sebrae, ela já fornece muitos subsídios interessantes para aquele empresário, ou aquele potencial empresário, melhor dizendo, que quer implementar um negócio. Então, são elementos, são conhecimentos, são informações relevantes para ele colocar na sua prateleira, digamos assim, para poder tomar a sua decisão. E claro que, aliado a isso, aquilo que a gente falou, ele tem que fazer um planejamento, né, para ele poder mensurar o retorno desse investimento, quanto tempo ele vai retomar esse investimento, ele vai ter esse valor acrescido do seu lucro, do seu ganho com a sua atividade empresarial, né? Então é preciso que ele primeiro conheça o mercado, pesquise, né, e depois ele possa se capacitar para que ele possa entrar nesse mercado e de uma forma mais profissionalizada de conseguir aumentar a sua possibilidade de êxito.
né? Então, eu daria isso. E daí o Sebrae está à disposição também para orientar, né? Nós temos também lá essa parte de orientação ao potencial empresário, né? Como ele deve proceder. Tem uma parte aí que é uma parte mais legal, se ele vai abrir empresa, se vai ser o MEI, né? O MEI hoje é o microempreendedor individual, que ele trabalha sozinho, pode ter um funcionário. Existe até um projeto aí na Câmara, no Senado, que está ampliando isso aí para 2 funcionários, mas não passou ainda. Por enquanto, ainda o MEI pode ter apenas um funcionário. Ou ele vai ser uma microempresa, aí a microempresa ele já tem que ter um sócio e tal, né? Ou ele vai ser uma pequena empresa, aí já está numa fase maior, aí já tem uma estrutura maior. Normalmente ele nasce como MEI ou como micro, né? Então, assim, de um modo geral, claro que pode ter um empresário ter uma capital maior, possa já nascer como uma empresa de pequeno porte. Mas, no geral, ele segue esse caminho aí. Então, e nascendo como micro, ele vai ter que buscar, né, fazer essa qualificação e também dar entrada nessa formalização. Então, também a gente estimula também muito isso, a questão da formalização. É muito importante a formalização. A gente sabe que existe uma informalidade muito grande no mercado, né, tanto no mercado de trabalho, né, as pessoas que trabalham de forma informal, sem carteira assinada, como no mercado também empresarial. Tem muita gente que empreende, mas esse empreendimento é informal, não tem nenhuma regularização. Então, isso é uma atividade econômica, é relevante para a economia, certo? Nós estamos até agora querendo fazer algum tipo de trabalho de conhecer esse mercado informal melhor, mas é importante que ele se formalize, porque ele tem todos os direitos, né, e também tem a contabilidade, né, formal, então isso é importante também para a dinâmica da economia, a formalização. Então, a gente trabalha também com essa perspectiva de que é importante a formalização. O Sebrae, por exemplo, atende, né, o empresário formal. A gente atende, tem um potencial, a gente dá toda a indicação deles para que ele possa se formalizar, né? Mas, assim, a gente, para fazer um curso, uma qualificação, ele tem que ter o CNPJ, né? Então, assim, a gente trabalha com essa questão. Então, é importante também a formalização. Então, eu diria isso. Ele tem que buscar conhecer o mercado, ter informações, ter um mínimo de capacidade gerencial, tá certo? E fazer esse processo aí de formalização do seu negócio. É isso, eu agradeço a participação do professor Vitor Lopes, foi excepcional. Agradeço também ao professor Darcy, que hoje estava me ajudando aqui, debatendo com o professor Vitor. Foi sensacional, muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Leone. Obrigado aí pelo convite, pela participação, você, professor Darcy. E fica à disposição aí, viu? Para qualquer momento voltarmos a conversar. Foi muito bacana, gostei bastante aí da participação. Para mim foi uma honra. Obrigado aí, uma boa tarde para vocês. Um prazer. É isso, esse foi o nosso programa de hoje, o nosso Econopapo. Mais uma vez, eu quero aproveitar para saudar e agradecer a participação do Vitor Lopes em nosso programa, uma participação excepcional. Vitor, aquele abraço. Um abraço aí também ao colegiado de Economia, aos meus colegas de curso, a todos vocês, um grande abraço. Este programa, ele é uma parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET Economia. Então aqui fica o meu abraço e agradecimento a todos os petianos. Este programa está sob coordenação geral de Leone Gomes, Darcy Rodrigues e Gildásio Santana Júnior. Gravação de Darcy Rodrigues, apresentação e edição de Leone Gomes. Equipe técnica, Felipe Rocha, Thalita Viana e Vitor Hugo Pinto. Muito obrigado pela sua companhia, meu caro ouvinte, e até a próxima semana.